Shabbat Shalom, queridos, graça e paz, Eterno nos abençoe. Eu sou o Lucas, membro dessa casa. Você que nos assiste hoje, seja bem-vindo, ou em algum momento futuro. Estamos aqui em Vitória, na congregação Hesed Ve'emet. Se você mora aqui nas redondezas, todo sábado, às 10 horas da manhã, estamos aqui celebrando o serviço da Torá, estudando um pouquinho junto a palavra do Eterno. Hoje, nona porção, Vaeshev, e assentou-se, continuou a viver, e descansou. É esse contexto que vai começar a introduzir dentro da vida de Jacó, porque, e sentou-se, Vaeshev, Yaakov, descansou Yaakov, vai nos apresentar a vida de José. Então, a gente tem, nos próximos capítulos, nas próximas parashiot, vários acontecimentos no qual José é o personagem central e aquilo que acontece com a vida de José. A gente tem aí, se a gente for observar na vida de José, a gente vai encontrar altos e baixos. A gente vai encontrar momentos dos quais eu vou chamar momentos de iluminação, momentos em que a vida de José parece maravilhosa, momentos em que parece que esse cara é promissor, vai dar certo. Quando que a gente tem momentos como esse, Vamos ler um pouquinho, lá no capítulo 37, na nossa porção, os sonhos que José teve, 37, verso 5. Vamos ler um pouquinho aqui, do 5 ao 11, do capítulo 37 de Gênesis. Diz assim: Yosef teve um sonho e contou-o a seus irmãos. Isso fez com que eles o odiassem e lhes disse: ouçam, enquanto conto a vocês a respeito do meu sonho. Nós estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando de repente meu feixe levantou-se sozinho e ficou em pé. Então os seus feixes aproximaram-se, reuniram-se em torno do meu feixe e prostraram-se diante dele. Seus irmãos retrucaram: sim, com certeza você será o nosso rei. Você fará grande trabalho de mandar em todos nós. E eles passaram a odiá-lo ainda mais por seus sonhos e pelo que ele havia dito. E José teve outro sonho e contou a seus irmãos: ouçam, tive outro sonho. Havia nele o sol e a lua e 11 estrelas que se prostravam diante de mim. Ele contou também a seu pai, bem como a seus irmãos. No entanto, seu pai o repreendeu. O que significa isso? O que significa esse sonho que você teve? Você realmente espera que eu, sua mãe, e os seus irmãos venhamos a nos prostrar e nos prostraremos diante de você com o rosto em terra? Seus irmãos estavam com inveja dele, mas o pai continuou pensando sobre o assunto. O que a gente tem aqui? A gente tem momentos em que José, ele recebe divinamente inspirado, certamente pela providência divina. Ele experimenta um vislumbre, uma espécie de iluminação interior que aponta para ele um futuro maravilhoso. E ele já vinha de bons momentos. Ele já vinha de momento em que o pai dele havia premiado ele com uma túnica colorida, algo que devia significar muita coisa, porque só pela túnica já gerou bastante ciúme nos irmãos dele, imaginando isso à época, E ele tem esses vislumbres, esses momentos muito elevados. Mas se a gente percorre a história de José, a gente vai ver que em algum momento, ainda que ele tenha recebido essa visão maravilhosa, ainda que ele, mesmo sem entender, ele estivesse de alguma forma cheio de vida por aquilo que ele enxergou que aconteceria com ele no futuro, ou que viria sobre ele no futuro, parece que toda essa iluminação se fecha, tudo isso acaba, porque durante os próximos muitos anos da vida de José, não parecia que nada estava dando certo. A gente vai ver que José é vendido pelos seus irmãos, ainda nessa porções para frente, nos capítulos para frente, a gente vai ver como que depois parece que a coisa começa a dar certo de novo.
lá na casa de Potifar, ele vira senhor, ministro ali da casa de Potifar, um homem rico, lá do Egito, alguém de expressão. Então, parece que a coisa começa a funcionar de novo e, de repente, cai de novo. E vai parar na prisão. E parece lá que a coisa começa a se iluminar de novo e ele cai de novo, fica no esquecimento. Quando ele revela os sonhos lá daqueles prisioneiros, do copeiro, o padeiro do faraó, parece que a coisa vai dar certo de novo e ele é esquecido e cai de novo. Então José, ele representa para a gente muito bem a figura de alguém que recebe algo grande, recebe algo que certamente o coração dele, mesmo que tenha ficado um pouco perturbado, o que é isso? Mas certamente algo que de bom, de satisfação, um momento de gozo. Mas os anos seguintes da vida dele, pancada, escuridão, parece que está abandonado. E eu me pergunto se isso era algo exclusivo de José. Mas quando a gente olha outros personagens da Torá e outros personagens da palavra de Deus, a gente vai ver que não é um privilégio de José. Vários têm ali esses vislumbres, em algum momento parece que isso se fecha, escurece tudo e já não sabe mais. Será que aquilo foi verdade, que aconteceu comigo? Será que Deus falou mesmo? Será que tem algo bom para mim lá na frente? Porque o que eu estou vendo agora não condiz com isso. Quando a gente olha a vida dos patriarcas, muitos passaram por isso. De personagens bíblicos, muitos passaram por isso. E eu insisto com os irmãos, insisto bastante lá em casa com os meus filhos, a gente precisa ler histórias. A gente precisa ver bons filmes, ler bons livros, porque a gente vai conhecer vários outros personagens, às vezes não tem nada a ver com a Bíblia, que eles trazem esse mesmo enredo de vida. Pessoas que em algum momento cresceram e parece que de repente a coisa se fecha, essa pessoa é moída e passa 1, 2, 3, 10, 15, 20 anos sofrendo e você fala, cadê aquele negócio bom que eu senti? E é nesse contexto que eu olho para a minha vida e convido você a olhar para a sua vida. Porque isso não é um privilégio de grandes homens, pessoas que a gente encontra em narrativas de livro. Essa é a história que acontece com a maioria de nós. A maioria de nós vai passar por momentos em que, como o texto que eu vou ler com vocês, parece que o universo se ilumina e depois isso se fecha de uma maneira que a gente tende a esquecer aquilo que um dia abriu para a gente, aquela ideia boa que um dia se abriu para a gente. Eu partilhei com os irmãos e eu vou ler agora um trecho de um texto de um filósofo francês do século XIX, final dos anos 1800, chamado Louis Lavelle. Certamente ele alcançou isso aqui e por uma revelação do Espírito Santo, por uma capacidade que o Espírito Santo deu a ele, quer seja pela inteligência, por uma mente aguçada. E quando eu li isso há umas 2 semanas, realmente me impactou, e eu já sabia que a gente estaria tratando sobre Vaeshev, a porção de agora, e quando eu li eu falei, olha como isso é a vida de José, olha como isso é a minha vida, a nossa vida passa por aqui. Isso falou muito forte ao meu coração e por isso eu trago isso aqui agora para partilhar com os irmãos, tá bom? Então vou me permitir fazer essa leitura com vocês, devagarzinho. Se ela estiver complexa, a gente vai parando. A minha intenção é clarear um pouquinho esse texto aqui. Não. Tem. E o meu convite é para que a gente procure se enxergar nisso aqui que eu vou ler com vocês, que a gente procure enxergar a vida de José nisso aqui que eu vou ler com vocês. Está no slide aqui, sim. Espera aí.
Então, eu passei direto pelos objetivos, né? Mas é basicamente identificar, qual é a minha intenção, né? Os objetivos aqui, identificar na vida de José esse processo de revelação e iluminação seguido de uma escuridão. José é alçado lá em cima, parece que o universo se abre para ele, se ilumina e depois parece que dá tudo errado. E a sabedoria de José é aplicada a esses momentos. E buscar esses 3 momentos de iluminação, de trevas e essa sabedoria também presentes na nossa vida. Então vamos lá, eu vou ler com vocês esse texto aí. Tá bom. Às vezes eu não consigo ter essas revelações, né? Às vezes não, a maior parte do tempo. Eu estou longe disso. Então quando aparece um homem grande de pensamento, que consegue colocar isso em palavras, eu posso ter o mérito pelo menos de pegar essas palavras e falar, eita, isso aqui é bom, vamos partilhar isso aqui com mais pessoas. Então diz assim: há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela sua significação, que queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós mesmos o tivéssemos escolhido. Depois o universo volta a fechar-se. Tornamo-nos novamente solitários e miseráveis. Já não caminhamos, senão tateando num caminho obscuro, onde tudo se torna obstáculo aos nossos passos. A sabedoria consiste em salvaguardar a lembrança desses momentos fugidios, em saber fazê-los reviver e fazer deles a trama da nossa existência cotidiana e, por assim dizer, a morada do nosso espírito. Deixa eu destacar 3 pontos nesse texto e aí a gente destrincha ele. Primeiro deles, quando a gente lê ali, há na vida momentos privilegiados em que o universo se ilumina. Está falando exatamente a respeito desses momentos, como no caso de José, onde ele teve ali os sonhos dele, onde ele teve revelações do que iria acontecer no futuro, mesmo sem saber exatamente como. Mas é aquele momento em que nós também podemos ter vislumbres de coisas boas. Aí quando ele diz ali, olha, que as nossas vidas revelam a sua significação, que queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós mesmos os tivéssemos escolhido. É quando você tem aquela sensação, às vezes ela está esquecida no passado, tá? Em que, poxa, eu estou aonde eu estou, fazendo o que eu queria fazer, com quem eu queria estar. E às vezes isso aconteceu lá quando você estava na sua adolescência, quando você estava na sua juventude, e às vezes essa coisa já está esquecida. E por que ela está esquecida? Exatamente porque a sequência disso depois o universo volta a se fechar. É como se a gente ficasse solitário, e a gente esquecesse daquelas coisas, e a gente vai caminhando no escuro. E aí com o tempo você esquece aquela visão que você teve, aquele sentimento que um dia passou no seu coração de que, olha, eu estou no caminho certo. E aí o Luiz Lavelli, ele aponta o significado do que é sabedoria. E aí ele vai dizer que a sabedoria, ela consiste exatamente em trazer para a memória esses momentos. Trazer para a lembrança esses momentos fugidios, né? Esses momentos que só esse lampejo que a gente tende a esquecer, fugaz, esse momento que passa rápido. E ele define, uma das formas, como ele define a sabedoria, é exatamente a capacidade de você reviver esses momentos. Esses momentos em que você teve esses bons vislumbres. E você fazer esses momentos reviverem no seu dia a dia. E fazer o seu espírito habitar nesses momentos, mesmo que você esteja vivendo por momentos solitários, momentos de escuridão, momentos onde tudo está dando errado. E normalmente, estes momentos, eles são muito maiores do que os momentos em que você tem esse lampejo,
esse chamado, essa visão de algo bom que você deveria fazer. Eu vou antes de eu ler um segundo trecho ainda. Quando eu chamo esses momentos privilegiados, em que parece que o universo se ilumina, vou trazer alguns exemplos. Acho que todos nós, em algum momento, a gente teve a certeza, e aí não é a dúvida, nós tivemos uma certeza de que andar com Yeshua, de que seguir os seus mandamentos era a melhor coisa que a gente poderia fazer. Você refletir, em algum momento você teve essa certeza, você teve essa convicção tão forte, que você falou, aconteça o que acontecer, eu não vou abrir mão disso daqui. Em algum momento a gente teve a certeza e a convicção, mesmo que ela foi fugidia, né? Mesmo que ela foi rápida, mesmo que esse momento passou rápido, mas isso aconteceu com você, aconteceu com o seu espírito, isso ficou marcado lá na sua alma, de que você sofreria o que tivesse que sofrer para poder seguir o Eterno, seguir a palavra do Eterno. Você abriria mão de qualquer prazer para você poder cumprir a palavra do Eterno e seguir a vida dele. Lembrei do Rocha Francisco. Em algum momento, Rocha Francisco teve a convicção, eu vou abrir um trabalho em Vitória, eu vou ensinar, criar um ambiente para que as pessoas possam seguir a Torá, aprender a Torá, conviver em comunidade. Isso foi um momento. E eu tenho certeza, ele não me falou nada não, tá? Se eu estiver errado, você pode falar, mas eu tenho certeza que em algum momento você falou assim, caraca, onde eu fui amarrar minha égua? Para que eu fui fazer isso? Que loucura! Onde que eu estava com a cabeça? Estava com a cabeça nesses momentos em que o universo se ilumina e você recebeu um chamado, você recebeu alguma coisa do Eterno, mesmo que isso tenha sido curto, que isso tenha simples, passado rápido, mas está lá, está marcado. E aí, desses exemplos que eu estou dando, eu vou dar mais exemplos. Coisas que fui lembrando. Às vezes você pegou, se encheu de um amor tão forte por um filho doente, por um pai doente, e você tinha certeza e a convicção de que a melhor coisa que você poderia fazer com a sua vida era se doar para aquela pessoa. Aí o tempo passa e você percebe que se doar para aquela pessoa que precisa de você é pesado. É pesado e é muito pesado. Faz com que você tenha que abrir mão de muitas coisas, muitos prazeres. Mas você está ali, porque em algum momento, para usar a linguagem do Lavelle, o universo se iluminou e você tinha certeza de que aquele destino que você estava vivendo, por exemplo, de cuidar de alguém doente por toda a sua vida, você teve a certeza de que aquilo era a melhor escolha que você poderia fazer. Era como se você tivesse, você mesmo, escolhido aquele destino, que é o que está ali, né? Destino que te coube, como se você tivesse feito uma escolha racional, porque você está convicto de que aquilo é o chamado de Deus para você. Certeza de suportar algum sofrimento seria a forma mais elevada de você cumprir as palavras de Yeshua. Seja o que for, nesses momentos, seja o que for, soltando alguns exemplos aqui, nesses momentos havia uma certeza entre o que desejávamos e aquilo que era o nosso destino. Você aceitou aquilo de bom grado, porque você tinha certeza de que aquilo era o que te cabia, como se você mesmo tivesse escolhido aquilo, e não como se você fosse vítima do destino. Eu vou continuar lendo um pouquinho.
Lucas, só fazer um comentário. Você falou no início aí que não é um privilégio só dos homens da Bíblia e mulheres, né? Na verdade, é um modo operandi do Eterno para com seus filhos, né? E aqui em Lamentações, no capítulo 3, quem escreveu o livro de Lamentações foi o profeta Jeremias, né? E ele escreveu esse livro em meio de Israel, está propenso a ir para o cativeiro. E lá no capítulo 3, ele fala assim: eu sou um homem que viu a aflição, sobre a vara da minha fúria ele me levou e me fez andar na escuridão, não na luz. Apenas contra mim ele move a mão repetidamente o dia todo. Aí ele vai falando no capítulo todo da aflição desse período aí, onde ali o autor escreve, né? Depois o universo volta-se a fechar-se, né? E lá no verso 21 ele fala assim, ó: no entanto, depois dele falar de toda essa trajetória difícil e escura, no entanto, em minha mente continuo voltando a algo que me dá esperança, a graça de Adonai que não se dissipou, sua ira que tem fim. Então assim, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que dá esperança. Lembrar o chamado, expressão que mamãe gosta de usar. E é isso. É trazer à memória esses momentos aí que foram fugazes, que foram ligeiros, mas que estavam cheios de significado. Eu vou ler mais um trechinho do que o Luiz Lavelli escreveu. Além de... está aqui. Eu vou ler esse trecho com vocês. Temos tempo. Não há homem que não tenha conhecido tais momentos, mas ele os esquece depressa, como um sonho frágil. A gente tem esses momentos, mas a gente esquece deles, como um sonho frágil. Pois o homem se deixa captar imediatamente por preocupações materiais ou egoístas, que ele não consegue atravessar ou ultrapassar, porque ele pensa reencontrar nelas o solo duro e resistente da realidade. Então existe uma tendência nossa de olhar para essas preocupações egoístas e, por conta dessas preocupações, achar que isso é a realidade da nossa vida. Essas preocupações que nos afligem, a gente imagina que aquilo é real e faz com que a gente esqueça depressa desses momentos de revelação que a gente teve. Mas aquilo que é próprio de uma grande sabedoria é reter e reunir esses momentos privilegiados. Mostrar como esses momentos privilegiados que a gente consegue reunir e reviver são janelas abertas para um mundo de luz cujo horizonte é infinito. Então eu estou num ambiente escuro, eu estou num ambiente solitário, eu estou num momento difícil. Mas quando eu consigo reviver esses momentos, trazer esses momentos à lembrança, é como se fosse uma janela se abrindo, cheia de luz, para que a gente possa olhar e ele aponta para a gente um horizonte infinito, do qual todas as partes são solidárias e que está sempre oferecido ao nosso pensamento. Eu estou lá na escuridão, eu estou lá no meu momento difícil e eu busco tentar reviver esses momentos em que eu sabia o que era o mais duradouro, o que era eterno ali, o que realmente tinha significado. E reviver esses momentos se apresenta como janela de luz nesse ambiente turbulento em que a gente pode estar vivendo. Eu vou ler rápido aqui com vocês um trecho de um comentário sobre esse texto, tá bom? E aí aqui a gente finda. Diz assim: existe um conflito permanente. Nós olhamos a vida e acreditamos que ela é coerente, cheia de sentido. Em algum momento, né? A gente acredita que ela é cheia de sentido. Tão cheia de sentido que nós a aceitamos, diz o Luiz Lavelli, como se nós mesmos tivéssemos escolhido esta vida ou esse destino. Nesse momento, não há separação entre o que é real e aquilo que é ideal. Está tudo junto. Isso aqui é o real que eu estou vivendo e isso é o ideal, é o que eu queria viver. Entre o que se passa conosco e o que seria a nossa melhor escolha. Está tudo junto. Depois esses dois elementos, eles se separam. A nossa consciência vai para um lado e o mundo real vai para outro.
Essa oposição daquilo que a gente sente, daquilo que a gente imaginava e aquilo que a gente de fato está vivendo, no momento em que essas preocupações externas à consciência se impõem, no momento que a coisa começa a ficar difícil, é como se essas preocupações fossem de fato a realidade. Como se a situação momentânea que se impõe a você e te oprime, você presta atenção e respeita essa situação momentânea, acreditando que ela é realidade. E já o seu mundo interior é apenas um sonho, é um pensamento. E ele vai falar exatamente o contrário. Diz assim, é claro que isso é uma gravíssima ilusão de ótica. Essa inversão do que é o real. Se as situações externas ou se a nossa consciência. Aquilo que é mais íntimo em nós. O que é real? O que de fato é real? Aquela revelação que você teve ou essas situações transitórias e opressivas que a gente está vivendo num determinado momento? Ele lança esse questionamento aqui. Aí ele vai dizer, olha, não tem situação externa, por mais opressiva ou atraente, porque não pode ser só opressão, pode ser também algo prazeroso. Não existe situação externa mais opressiva ou atraente que não passe. Todas elas são transitórias. Estão continuamente vindo e voltando, entrando e saindo, continuamente se desfazendo. Já a outra experiência, a experiência que ele chama aqui de unidade da consciência, que é essa experiência onde você sente o chamado, nos remete já a uma outra esfera de realidade, que ela é mais estável e permanente. Ou seja, essa aí não muda. Essa está dentro de você. Essa você recebeu. E ela é permanente. Ela é muito mais permanente do que todas as situações que foram vividas e que lhe pareceram ter uma certa importância no momento que elas se apresentavam. Uma dívida, uma doença, uma morte, problemas. Os problemas passam. Ou situações prazerosas, elas também passam. Agora, aquilo que você recebeu, aquilo que está dentro de você nesses momentos de iluminação, isso é permanente, está lá dentro. Você pode se esquecer dele, mas ele está lá dentro, marcado na sua alma. Essas impressões, as impressões daquilo que nos oprime, elas são mais transitórias até do que os momentos de iluminação. Nós prestamos atenção nessas coisas, respeitamos essas situações e moldamos o nosso dia a dia com base naquilo que está acontecendo de opressivo em nós e não naquilo que está dentro da gente, dessa revelação que você recebeu. A gente dá importância a elas por efeito do medo. Seja o seu eu mais interior, o seu eu mais interior, teme a situação exterior, então cai de joelhos diante a ela. Nós somos levados a isso por uma covardia, mas em seguida a gente tenta se justificar e dizer que não, eu só estou abandonando o mundo dos sonhos. E o que o autor aqui, e o que o Lavelle também queria dizer, e o que eu estou afirmando para vocês, é que isso não está no mundo dos sonhos. A revelação que você teve, essa convicção que você teve em algum momento, ela é mais real do que as opressões do dia a dia. E por que ela é mais real? Porque ela é permanente. E as opressões do dia a dia são passageiras. E aí, tudo aquilo que nos é mais próprio, mais íntimo e verdadeiro, tudo aquilo que é mais nós mesmos, é condenado como se fosse uma ilusão. E as situações passageiras e ilusórias são entronizadas como se fosse a verdadeira realidade. Para findar, ele diz assim: esse é o momento em que você traiu a si mesmo. Traiu tudo aquilo que existe de mais elevado e mais sério em você mesmo. Quanto mais você respeita, quanto mais você cultua essas situações exteriores, sejam elas de ordem opressiva ou de ordem mais atraente e sedutora, mais burro você está ficando. Mais você está se afastando da sabedoria e mesmo do próprio Deus. A verdade da nossa existência habita no que é duradouro em nosso interior, naquilo que se comunica com o eterno, não naquilo que é acidental e passageiro. Paulo era um cara muito erudito, né? Rabino Shaul.
E ele expressa essa mesma ideia. Abre comigo, que eu não salvei aqui, em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. A gente vai ver exatamente essa ideia de que, olha, verdadeiro é o que está no seu interior. É aquilo que o Eterno fez com você, no seu espírito, e não as situações opressivas do dia a dia. E se você pautar a sua vida com base nessas ilusões, mesmo que ela seja aqui material, mas ilusórias, porque elas são temporais, elas passam. Elas vão ficar nessa terra, elas vão ficar nessa vida. E na hora que você estiver diante da morte, você não vai nem lembrar disso. Você vai lembrar de outras coisas. E é dessas outras coisas, desse chamado, dessa ideia, daquilo que foi o mais elevado que você se propôs em algum momento a fazer, isso é verdadeiro. 2 Coríntios 4, a partir do verso 16. Rabino Shaul diz assim: essa é a razão de não nos desencorajarmos, ainda que o eu exterior esteja destinado à decomposição. O eu interior é renovado todos os dias. Ele é renovado se você fizer esse exercício de trazer a memória, em reter esses momentos privilegiados e trazer eles sempre diante de você. Aí ele é renovado. E aí o Espírito Santo pode ajudar. Falou assim: Eterno, não me deixe esquecer desses momentos, me ajuda a trazer esses momentos de volta, o tempo todo, todo dia. Verso 17: nossas dificuldades, leves e transitórias, alcançam para nós a glória eterna, e seu peso é indescritível. Não nos concentremos no que se vê, mas no que não se vê. Porque as coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas. Exatamente o que a gente está tratando aqui. Aquilo que ocorre a você que vem de fora, opressões ou prazeres, são temporais, vão passar. O que é eterno é o que está dentro de você. É aquilo de mais elevado que o Eterno te entregou, e o próprio Deus te entregou. E não abandona isso. Não classifique essa visão que você recebeu nesses momentos de iluminação como mundo dos sonhos. Eu não estou falando de sonhos visionários. Eu quero ficar rico. Não é isso. É muito individual. E, de novo, pode ser que você já tenha até se esquecido desse momento. Mas, em algum momento, você teve, talvez enquanto criança não, mas andando um pouquinho mais para frente, você teve uma convicção plena do que você queria ser. E, às vezes, você já esqueceu. Vamos orar, pedir para o Eterno revelar, trazer isso para a gente nos dê sabedoria, para que a gente possa estar sempre relembrando desses momentos novamente. Assim como José fez, lá dentro daquela escuridão, ele não abandonou, né? Não quer dizer que ele não sofreu, não quer dizer que ele ficou triste, não quer dizer que ele talvez achou que não ia nada dar certo, mas quando a gente olha lá em Gênesis, no capítulo 50, se eu não me engano, quando ele encontra os irmãos, ele fala: não fica triste, porque o que vocês fizeram foi para a glória de Deus. Isso é um indicativo de que ele tinha convicção daquele chamado dele lá atrás, tinha se cumprido, mesmo naquele período de escuridão em que ele viveu. Tá bom? Shabbat Shalom a vocês. Ora pra gente, Francisco. Essa hoje merece uma oração. Eu estou com o microfone aqui, então. Tá bom. Vou orar. Oro por vocês, oro pelo Rocha. Oro por mim. Avino Shabbat Shamayim.
nosso Pai Celestial, obrigado, Deus, obrigado por esse Shabat, obrigado pelas nossas vidas, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque nós podemos nos apoiar uns aos outros nessa casa. E acima de tudo, obrigado porque nós podemos contar com o Senhor acima de tudo. Como diz o salmista, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor não me desampararia nunca. Deus, nós vimos hoje aqui como que o Senhor se revela a nós, como o Senhor se revela na humanidade, mas como é fácil a gente esquecer, Deus, aquilo que o Senhor propôs para nós, como é fácil a gente esquecer, se distrair com as dores do dia a dia, se distrair com as dificuldades que se impõem sobre nós. Como é fácil nós olharmos para isso e achar que isso é realidade e termos a visão do Senhor perdidas em sonhos. Deus, nós clamamos ao Senhor nessa hora, dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria, dá-nos a humildade, Deus, dá-nos o entendimento, para que nós não esqueçamos daquilo que o Senhor nos chamou, que nós não esqueçamos daquilo para o qual o Senhor nos deu propósito. Pai, nós temos o propósito de seguir ao Senhor, nós temos o propósito de amar uns aos outros, nós temos o propósito de abrir mão de tudo por Yeshua, abrir mão de tudo para te servir, abrir mão de tudo para seguir a Tua palavra. E isso, por vezes, exige de nós algo que parece difícil, meu Deus. Parece difícil, parece custoso e parece que não vai dar certo. E eu clamo ao Senhor nessa hora, venha sobre nós com misericórdia, venha sobre nós com o Teu Santo Espírito. Abra os nossos olhos, Deus, para que nós possamos enxergar essa janela de iluminação no meio à escuridão que por vezes nós vivemos. Deus, enxergar que o Senhor habita aí, que o nosso propósito habita nesse local e que nós não estamos sozinhos, e que o Senhor é fiel e justo para terminar a boa obra que o Senhor começou em nós. Pai, vai chegar o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor e nós queremos apresentar diante do Senhor a nossa vida, embora pecaminosa, embora cheia de falhas, mas que nós possamos chegar diante do Senhor e dizer que nós lutamos e batalhamos para seguir com coerência diante daquilo que o Senhor nos chamou, daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Renova em nós todos os dias, Pai, a alegria de reviver o Teu chamado. Renova em nós todos os dias a alegria e a convicção de servir ao Senhor. Renova em nós a alegria e a convicção de que o Teu Filho amado Yeshua morreu por nós e por isso nós estamos alegres. Por isso nós podemos encontrar no Senhor a confiança e a satisfação, mesmo na escuridão, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de trevas. E que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Concordância. Pedir a concordância, então. Aqui, amém. Amém. Esse apoio, esse chamado, ele e toda a sua família. Amém. Amém. Ele sabe que a caminhada não é fácil, né? Como o Lucas falou, a gente não sabe se o céu se fechou para ele quando ele ouviu o chamado para abrir a congregação, para começar o caminho, ou se o céu se abriu, né? Porque, conforme Luiz Lavelli, há momentos que o céu se abre e há momentos que ele se fecha. E eu sei que a caminhada ela é dura, a caminhada ela é espinhosa, mas eu tenho muito mais certeza que quando Deus chama, Ele não te chama para te dar uma vida fácil, Ele te chama para te dar uma vida reveladora. Assim foi Moshe quando ele foi chamado. E vocês podem ter certeza que a sua dor, quando ela se externa, ela atinge o coração do Moshe.
está de frente, ele assume essa responsabilidade espiritual. E todas as bênçãos do céu que se abrem sobre a sua vida é através da oração que nós fazemos, que ele levanta, Amém. a preocupação que ele se dá. E quando o céu se fecha, a sua dor é a dor dele, é a nossa dor, é a congregação que sofre, é a congregação que gira. Mas você pode ter certeza de uma coisa: quando o céu se abre, não há um universo que fique fechado na sua frente. Amém. Porque aquilo que Deus tem para dar, não há homem que possa pedir, como diz o profeta Isaías. Amém, Deus. E é por isso que eu te convido a fazer uma oração pela vida do Roxo, que passa por dificuldades, às vezes calado, sozinho, porque não tem com quem se abrir, porque todos os problemas congregacional é levado até ele e vai se abrir com quem? Ele tem se feito forte e não é fácil, mas é um momento de oração, é um momento de sustentação, que mais uma vez o céu ele se abre e se revela na congregação, na vida do Roxo e nas nossas vidas. Amém. Amém. Juntos seremos mais fortes, exatamente. Magnífico Deus. Amém. Apresenta o teu filho nas tuas mãos. É de grande responsabilidade o que o Eterno colocou nas mãos dele. Amém. Às vezes muitas pessoas não têm a noção de quão responsabilidade é aquilo que ele assumiu, a vida espiritual de cada um de nós que estamos aqui. Porque é a partir dele que o Eterno se propõe a abrir as portas da salvação para essa humanidade, daqueles que frequentam esta congregação, para que possamos ser luz para aqueles que estão fora desse estabelecimento congregacional. Amém. Mas eu coloco nas tuas mãos a vida do teu filho, e que o Eterno fortaleça a vida dele, a casa dele, a esposa, os filhos. Amém. E que ele possa ter liberdade, ó Pai, na tua presença. Amém. Para poder ministrar, para poder ensinar, para poder cuidar, para poder ser um remédio para aqueles que precisam, amém. Para ser a água da vida de beber para aqueles que precisam beber, que ele seja um transmissor de todas as bênçãos. Eu sei, ó Pai, que o Eterno levanta homens e mulheres, e ele é um deles que foi levantado dentro desse sistema da congregação. E que o Eterno proteja, que o Eterno guarde, que esta oração que a irmã Rita sentiu de fazermos por ele, que ela seja benéfica, que o Eterno possa abrir os caminhos do seu filho, e que ele possa, ó Pai, ter força a cada dia. E o dia que ele sentir que o céu esteja fechado sobre a cabeça dele, que o Eterno abra as comportas do céu, as janelas do céu, e que faça ele trilhar no teu caminho. Amém. Que ele tenha prazer, que ele tenha alegria hoje de te servir e servir essa congregação maravilhosa. Amém. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre ele, e que as tuas mãos possam caminhá-lo com ele, para que ele atinja o objetivo que o Eterno propôs. Amém. E que te entregue um povo, ó Pai, cheio da graça, cheio da virtude reveladora do teu Ruach, para que possamos, ó Pai, ser louvor diante de ti. Amém. 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 Assim, vocês não trazem peso para minha vida, tá? A única preocupação que eu tenho é que as minhas decisões, sejam positivas ou negativas, porque todos nós temos lutas pessoais, elas influenciam vidas. E isso é uma preocupação. Então, não é o peso que eu carrego, né? No sentido de que as decisões boas e corretas da vida pessoal, elas influenciam vocês positivamente ou negativamente. Isso é uma preocupação. Agora, vocês não trazem preocupação nenhuma. Esses problemas que acontecem de família, isso faz parte. Eu entendo isso como normal. Então, quando eles aparecem, por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu vejo que pessoas deixam de vir conversar, vou trazer problema para o Rocha. Foi a ação menor dos meus problemas. Como diz, eu acho que eu posso mais me queixar dos meus erros e falhas pessoais do que provavelmente dos problemas que vocês trazem. É isso que eu acho que vocês precisam orar pelo Rocha, porque não tem homens perfeitos no mundo, tem seres humanos suscetíveis às falhas como qualquer um de vocês. Mas com a oração de vocês, continuaremos de Amém. sempre na presença de Deus, para ser comunidade, tá bom? Amém. Vamos orar? Yivarech Adonai veishmerecha,
Yair Adonai panav lecha vihunecha, Isa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, shalom. Shabbat shalom, queridos. Obrigado.